Dois símbolos muito recorrentes nas Sagradas Escrituras e vivos na liturgia católica são o pão e o vinho. Mas o que eles representam? Nas Sagradas Escrituras, eles aparecem por primeiro no livro do Gênesis, lá com Adão, o pão, no capítulo 3 do Gênesis, Deus diz, que o homem comerá o pão com o suor do seu rosto. E mais à frente, no capítulo 9, Noé, quando depois do dilúvio, ele trabalha como agricultor, ele produz uvas, e dessas uvas ele faz o vinho. Ele bebe o vinho, ainda não conhecia essa bebida, até que ele fica embriagado e sai nu de sua tenda. O que esses símbolos representam? O que eles significam de fato? Ambos são alimentos preparados, certo? São diferentes dos frutos. Os frutos são produzidos pela natureza e já estão prontos para nós. A gente só colhe e se alimenta. O pão, ele é produzido, certo? Com esforço. A natureza nos dá o trigo e temos que colher, transformar o grão, moer o grão, transformar em farinha, depois produzir o pão com todo o esforço das mãos, certo? O vinho, ele também vem da uva, é colhido e é produzido com os pés. As uvas, antigamente e atualmente ainda se usa isso em alguns lugares, o vinho é feito com os pés. Você precisa amassar as uvas para tirar todo o suco, depois passa por todo um processo até chegar no vinho. O pão é feito com as mãos, com esforço, preciso preparar a massa, deixá-la descansar, depois pôr para assar. E o vinho é produzido com os pés, é preciso pisar para tirar esse suco. Então tem essa grande diferença dos frutos que já estão prontos, já estão dados, para os alimentos que são preparados, certo? Para a gente entender o pão e o vinho, não só na Eucaristia, a gente precisa entender que estes símbolos abençoados e dados como alimento, eles necessitam de uma cooperação para estarem prontos. Não são feitos totalmente de graça como os frutos, como o fruto da árvore da vida, por exemplo, que nós comeremos no paraíso, aquilo que está nas Sagradas Escrituras, no livro do Gênesis, no livro do Apocalipse. O que isso significa? Que é a graça de Deus, a graça totalmente de graça, a graça em sua abundância, certo? A graça do pão e do vinho, é claro que ela vem de Deus, a iniciativa é divina, porque a semente é dada, o fruto é dado, mas é necessário que passe por um processo, é necessário que haja uma cooperação humana, é necessário que haja um esforço humano nessa produção, certo? O esforço braçal para produzir o pão que causa suor, a gente se esforça, se cansa para produzir, e ele serve de alimento para nos sustentar, para encher as nossas barrigas. O pão, ele é símbolo desse sustento, daquilo que vai alimentar o corpo, tá? E o vinho, o que é? O vinho não é para encher a barriga, o vinho é para embriagar, certo? E ele é feito com os pés. Vamos entender isso com calma. Os braços, as mãos, são símbolo das nossas ações, daquilo que a gente faz, certo? Os pés é onde o nosso corpo toca o chão, onde a gente entra em contato com o mundo, com a realidade, certo? Parece estranho, porque a alma do ser humano é algo elevado, algo espiritual, algo que aponta para o alto, mas é estranho que as almas sejam simbolizadas pelos pés. Mas é nesse sentido de que é com os pés que nós tocamos o chão, é com os pés que nós tocamos a realidade, é com os pés que nós ficamos sustentados de pé, na posição autêntica do ser humano, que é de pé, certo? Sustentado pelos pés, sustentados pela alma, porque é a alma que dá ânimo, que anima o nosso corpo. Então, os pés são o símbolo das nossas almas. E é com esse toque mais profundo, mais interior, que o vinho é produzido. O vinho, ele é produzido pelo interior e é para o nosso mundo interior. Porque o embriagar-se com o vinho, aquilo que aconteceu com Noé, o que foi? Quando Noé saiu nu de sua tenda, ele não estava cometendo um pecado. Tanto que ele amaldiçoa o filho que viu a sua nudez, o Cã. E os outros, de costas, não viram o pai, cobriram a nudez do pai e tal, o guardaram na tenda. Quando Noé realiza esse ato, o vinho que ele produziu está mostrando o que há no interior de Noé. A inocência original restaurada de Adão. Quando Adão peca, ele se cobre. Quando Noé se embriaga, ele fica nu. É a inocência de Adão restaurada em Noé, a santidade de Noé, que é mostrada pelo vinho, pela embriaguez, nesse sentido. Tá? Não significa que a gente agora vai poder ficar embriagado à torta direita, mas significa que a embriaguez ela revela o que há de oculto em nós.
E ela nos dá uma espécie de alegria, certo? Mostrando que as emoções, o nosso mundo interior estão ligados ao vinho. Como o pão está ligado ao sustento, ao esforço, ao trabalho, tá? Pão e vinho, sustento e alegria. Esforço e mundo interior. Estes são os símbolos destes alimentos, são significados destes dois alimentos. A insistência deles nas Sagradas Escrituras e depois na liturgia torna vivo esses elementos. O esforço, o trabalho, as alegrias e o nosso mundo interior. Quando nosso Senhor Jesus Cristo se utiliza desses dois alimentos na última ceia para transubstanciar o seu próprio corpo e sangue, ele está dando um upgrade, está elevando esses símbolos ao mais alto grau. O que acontece? As espécies eucarísticas do pão e do vinho, elas continuam tendo esse símbolo, esse significado. Tanto que no ofertório, o padre reza em silêncio, né, pedindo a Deus a bênção para aqueles alimentos, aquelas espécies eucarísticas que são frutos do trabalho e do esforço humano. O sacerdote, naquele momento, está entregando não só o trabalho da fábrica que produziu as hóstias, né? Nem de quem produziu o vinho, mas todo o esforço e trabalho daquela comunidade reunida. O nosso esforço, o nosso trabalho, as nossas alegrias. Tudo aquilo está incluso no momento em que o sacerdote faz aquela oração. Os nossos esforços, os nossos trabalhos e as nossas alegrias estão sendo entregues junto com o pão e o vinho para serem consagrados, para serem transubstanciados e elevados à mais alta dignidade de corpo e sangue de Cristo. Mas como que isso acontece na prática? No momento da consagração, né, e se você é católico, você já sabe disso, né, acontece um dos maiores milagres da humanidade, se não o maior, que é o momento em que pão e vinho, sem mudar os seus acidentes, muda a sua substância, deixa de ser pão e se torna corpo de Cristo por inteiro. E o vinho, mantendo os seus acidentes, perde a sua substância e se torna Cristo inteiro, certo? Em cada gota do cálice, em cada fragmento da hóstia, está o Cristo inteiro, corpo, sangue, alma e divindade. Do mesmo jeito que ele está à direita de Deus Pai agora, ele está presente nos nossos sacrários e nos altares das igrejas. Essa é a nossa fé. É aquilo que Jesus disse: isto é meu corpo, isto é meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Então acontece este milagre. Mas quando nós vamos para a fila da comunhão e recebemos essa Eucaristia, recebemos o pão e o vinho consagrados, o que acontece? Acontece a consumação do que foi rezado no momento do ofertório. Os nossos trabalhos, nossas alegrias são entregues a Deus e são unidas. É interessante que a gente usa a palavra comunhão. Quando a gente vai receber a Eucaristia, né? Você vai comungar, né? Vai acontecer o quê? A comunhão. Vou receber a comunhão. O que é comunhão? Essa união, certo? Essa união comum. O que acontece? Quando um casal se casa, eles realizam uma comunhão. Eles vão viver a vida um do outro. Não vão mais viver cada um para si, mas um vai viver a vida do outro. Na comunhão da Eucaristia, Cristo vem viver a nossa vida para que a gente possa viver a vida dele. Acontece essa união. Quando nós nos alimentamos de forma natural no cotidiano, acontece uma assimilação desse alimento no nosso organismo. Tá? Então, aquilo que eu almocei hoje, né, está sendo assimilado no meu organismo, de modo que meu organismo está extraindo o máximo que ele pode dos nutrientes, né, o açúcar, a gordura e todo o resto é desperdiçado, jogado fora. Mas existe essa assimilação no nosso organismo. Nós vamos dizer por aí que a gente é aquilo que a gente come, não é verdade? Porque a gente assimila esses alimentos. Na Eucaristia, acontece um pouco disso. Mas acontece também uma assimilação de nós em Cristo. A gente se alimenta dele, mas é ele que assimila a nossa natureza, a nossa vida na vida dele. A nossa humanidade é assimilada à sua divindade. E a sua divindade, ela vem ao nosso encontro. E ela é assimilada às nossas alegrias, aos nossos trabalhos. Aquilo que é simbolizado pelo pão e do vinho são unidos, são comungados com Cristo. Esse processo de cristificação é quando a natureza divina ela vem e se assimila à nossa alma, desde dentro, ao nosso corpo e à nossa alma. Certo? E uma coisa interessante, quando o sacerdote ele consagra, ele faz em dois momentos separados.
Primeiro, a consagração da hóstia, do pão e depois do cálice com o vinho. Por quê? É para haver um sacrifício, porque o corpo precisa estar separado do sangue, assim como nos sacrifícios do Antigo Testamento se separava o corpo do sangue para mostrar que a vítima está toda entregue. E também Cristo, quando de seu peito aberto jorra sangue e água, um dos significados para esse momento do seu lado aberto é o simples de que não tem mais sangue. Aí começa a jorrar água, para dizer que acabou todo o sangue de Cristo se esvaiu. Né? Foi separado de fato o corpo do sangue. Né? Claro que não é somente isso, existem inúmeros significados para este momento belíssimo e grandiosíssimo, que é o momento em que o peito aberto de Cristo, de lá sai sangue e água. Tá? Mas por que também o sacerdote consagra das duas formas? Para simbolizar as duas vindas de Cristo. Afinal, na missa, Cristo vem ao nosso encontro. Na missa, acontece o momento em que o Verbo se faz carne, ou se faz pão. Quando ele consagra a hóstia, quando ele eleva aquela hóstia, depois de ter dito, isto é o meu corpo, Cristo vem, Cristo está presente. O pão é transubstanciado em Jesus Cristo. E isso simboliza a sua primeira vinda, a encarnação do Verbo, quando Cristo vem simples, pobre e nu, como as mãos do sacerdote. Estão simples, estão puras, estão vazias, certo? Somente com a hóstia em suas mãos. A simplicidade da encarnação do Verbo, o escondimento da encarnação do Verbo. Porque na hóstia a gente não vê a beleza do Cristo, a gente não vê a grandeza, a glória de Cristo, assim como muitos, tendo olhos, não viram essa grandeza no Cristo encarnado aqui nessa terra. O momento da consagração do cálice com vinho representa a segunda vinda de Cristo, a sua parousia, porque geralmente se usa um cálice belo, um cálice banhado a algum metal precioso por dentro e embelezado por fora, certo? Ao menos deveria se fazer, né? Infelizmente, em algumas igrejas não se usa por não terem condições de comprar, ou porque, infelizmente, existe um movimento em que quer levar a simplicidade para dentro das igrejas, quando se deve viver uma vida simples e não diminuir aquilo que deve ser dado a Deus, né? Enfim, mas o cálice, ele sempre representa uma beleza, ele mostra uma beleza, certo? Uma grandiosidade, uma realeza. Então o sacerdote, quando eleva o cálice com vinho, depois de ter dito, isto é o meu sangue, Cristo se encarna naquele vinho. Cristo transubstancia aquele vinho. Aquele vinho deixa de ser vinho e se torna ele mesmo. Mas como na parousia, como na segunda vinda, na primeira, Cristo vem como pão vivo que desce do céu, para se tornar alimento, para se fazer alimento através dos sacramentos, através da sua paixão que estamos para celebrar nesta semana. Na segunda vinda, ele virá para nos dar a alegria eterna. Vai nos inebriar de sua glória no paraíso celeste, na beleza, na realeza do seu reino, que não é deste mundo. Assim como a beleza do cálice com vinho, no momento em que o sacerdote faz a elevação. Então, é evidente que eu não consegui esgotar nesses pouco mais de 10 minutos todo o simbolismo do pão e do vinho, mas eu imagino que eu consegui trazer alguma luz para que possamos refletir durante essa Semana Santa um pouco daquilo que nós estamos para celebrar. A Quinta-feira Santa, com a instituição da Eucaristia, a In Cena Domini, a paixão do Senhor na sexta, sua entrega, a entrega de seu corpo e de seu sangue, e o domingo da ressurreição, a alegria do Cristo ressuscitado, que vem para ressuscitar a fé nos apóstolos e para que você e eu pudéssemos também ter fé e celebrar esta fé na igreja. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e compartilhe esse vídeo para outras pessoas, tá bom? Então, um abraço e até o próximo vídeo.